Meu filho me olhou nos olhos e disse: "Aqui só entra a família dela, mãe." Como se eu não fosse nada. Como se 63 anos de vida, 32 dedicados a ele, pudessem ser apagados com uma frase na porta de um hospital. Não gritei, não chorei ali. Apenas virei as costas, desci aquele corredor frio que cheirava a desinfetante e jasmim murchando nos vasos da recepção e saí. Voltei para a casa de ônibus, olhando pela janela as luzes de São Paulo se arrastando pela Marginal Pinheiros, me perguntando em que momento eu deixei de ser mãe o suficiente para estar presente no nascimento do meu próprio neto. Mas o que ninguém sabia, nem meu filho Rodrigo, nem aquela família toda reunida dentro daquela maternidade particular na Vila Mariana, é que minha ausência naquele dia não foi apenas uma humilhação, foi o começo de algo muito maior. Algo que eles tentaram desesperadamente esconder de mim. E quando a verdade finalmente veio à tona, todos entenderam. Não fui afastada por acaso. Fui afastada porque alguém tinha muito a esconder. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Dalva. Tenho 63 anos, cabelos grisalhos que já não tento mais tingir, mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira e um coração que ainda insiste em acreditar nas pessoas, mesmo quando elas me decepcionam. Sou professora aposentada da rede pública. Passei 30 anos ensinando matemática para crianças do ensino fundamental em escolas da periferia de São Paulo. Não fiquei rica, mas criei meu filho Rodrigo com dignidade. Ele e o pai, meu ex-marido Mário, eram meu mundo. Mário e eu nos separamos quando Rodrigo tinha 15 anos. Não foi por falta de amor. Foi por desgaste, por cansaço, pelas contas que nunca fechavam e pelas brigas que se repetiam. Mas mesmo depois da separação, continuamos criando nosso filho juntos. Mário sempre foi presente. Pagava pensão, buscava o Rodrigo nos finais de semana, ia às reuniões da escola. Não éramos um casal, mas éramos uma equipe. E isso, eu achava, tinha sido suficiente. Rodrigo cresceu, se formou em administração, conseguiu um emprego bom numa multinacional. Conheceu a Juliana quando tinha 27 anos. Ela era analista financeira, bonita, educada, filha única de um empresário do ramo de construção civil. A família dela tinha dinheiro. Não era fortuna, mas era conforto. E desde o começo, senti que aquilo criava uma distância. Não que a Juliana fosse má comigo. Ela era educada, sempre me cumprimentava, sorria. Mas havia algo nos olhos dela que eu não conseguia decifrar. Uma frieza, uma distância calculada. Eles namoraram 3 anos e se casaram num sítio em Atibaia, com 200 convidados, open bar e banda ao vivo. Eu e Mário fomos juntos. Sentamos na mesma mesa, conversamos, rimos. Ele até brincou: "Olha só, Dalva, a gente criou um homem de bem." E eu concordei. Naquele dia, eu realmente achei que tínhamos feito tudo certo, mas o casamento mudou Rodrigo. Ou talvez apenas tenha revelado quem ele sempre foi e eu não quis ver. Ele começou a ficar mais distante. As visitas diminuíram, os telefonemas também. Quando eu ligava, ele atendia apressado, sempre com pressa, sempre com compromisso. "Mãe, estou no meio de uma reunião." "Mãe, a gente se fala depois." "Mãe, agora não dá." Juliana engravidou 2 anos depois do casamento. Quando ela me contou, estava no 6º mês. 6º. Eles esconderam de mim até a barriga já estar enorme. Descobri porque encontrei com eles por acaso no supermercado. Ela estava com uma blusa justa, a barriga redonda, inconfundível. Fingi que estava tudo bem. Abracei os dois, disse que estava feliz. Mas por dentro, algo quebrou. Por que esconder de mim? O que eu tinha feito? Mário também ficou sabendo tarde. Ele me ligou, chateado, dizendo que Rodrigo tinha evitado contar para ele também. "Acho que o garoto tá virando outra pessoa, Dalva", ele disse, com aquela voz cansada de quem já não entende mais o próprio filho. Nos meses que se seguiram, tentei me aproximar. Mandava mensagens perguntando como estava a Juliana, se precisavam de alguma coisa, se queriam que eu fizesse algum tricô para o bebê. As respostas eram sempre curtas. "Tá tudo bem, mãe." "Não precisa, a gente já comprou tudo." "Obrigado, mas não precisa se preocupar." Não precisa se preocupar. Como se fosse possível uma mãe não se preocupar. Então, numa quinta-feira chuvosa de março, descobri por acaso. Estava preparando o almoço, uma moqueca simples de peixe,
quando resolvi mandar uma mensagem para Rodrigo. Algo bobo, sem importância. Filho, comprei umas roupinhas pro bebê. Quando posso levar aí? Ele não respondeu. Mas meia hora depois, vi que ele tinha postado nos stories do Instagram. Era uma foto apressada, desfocada, do corredor de um hospital. A legenda dizia: chegou a hora. Nosso Pedro está a caminho. Meu sangue gelou. Ele estava no hospital. Juliana estava em trabalho de parto e ninguém tinha me avisado. Larguei tudo. Desliguei o fogo, lavei as mãos às pressas, peguei minha bolsa e saí. Nem tranquei a porta direito. Peguei um Uber porque sabia que o ônibus ia demorar demais. O trânsito estava horrível, como sempre. São Paulo não perdoa. Fiquei ali, presa na Radial Leste, olhando a chuva escorrer no vidro, o coração apertado de ansiedade e alegria misturadas. Meu neto estava nascendo. Meu primeiro neto. Eu ia ser avó. Cheguei no hospital às 3 da tarde. Era uma maternidade particular, moderna, com piso de mármore, luzes indiretas, recepção que mais parecia hall de hotel. Tudo cheirava a limpeza e flores frescas. Subi até o 4º andar, onde ficavam as suítes de parto. O corredor era silencioso, quase solene. Apenas o som abafado de televisões ligadas nos quartos e o bip distante de monitores. Quando cheguei à porta da suíte onde Juliana estava, vi um pequeno grupo reunido do lado de fora. A mãe dela, Sônia, uma mulher alta, de cabelos loiros bem cuidados, roupa de grife, postura ereta. O pai, seu Hélio, com cara de empresário cansado, terno sem gravata, olhar distante. 2 tias de Juliana, que eu tinha visto no casamento, mas cujos nomes eu não lembrava. E Rodrigo. Meu filho estava encostado na parede, mexendo no celular. Quando me viu, ele levantou a cabeça. E nos olhos dele, eu vi algo que me gelou. Constrangimento. Mãe, ele disse baixo, como se minha presença fosse um problema. Oi, meu filho, respondi sorrindo, tentando afastar aquele pressentimento ruim. Como ela está? O bebê já nasceu? Ele olhou rapidamente para Sônia. E foi nesse olhar que eu entendi. Ele estava pedindo permissão. Não para mim, para ela. Sônia deu um meio sorriso, daqueles que não chegam aos olhos, e disse, educada mas firme: Dalva, que bom que você veio. Mas agora o momento é muito delicado. A Juliana está em trabalho de parto, precisa de tranquilidade e, bem, só a família mais próxima pode entrar. Família mais próxima. Eu olhei para ela, depois para Rodrigo, depois para as tias de Juliana, que nem conheciam minha nora direito, mas estavam ali, tranquilas, como se tivessem todo o direito. Eu sou a avó do bebê, eu disse, tentando manter a voz calma. Sim, claro, Sônia respondeu, com aquele tom condescendente de quem fala com criança teimosa. Mas neste momento, a Juliana pediu que ficasse só a família dela. Você entende, né? É o primeiro parto, ela está nervosa, quer gente que, bem, que ela conhece melhor. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Olhei para Rodrigo. Esperei que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que lembrasse a sogra de quem eu era. Mas ele apenas desviou o olhar e murmurou. Mãe, aqui só entra a família dela. É melhor você voltar para casa. Eu te ligo quando o bebê nascer. Fiquei parada ali, segurando a alça da bolsa com tanta força que meus dedos doíam. Senti todas as tias de Juliana me olhando. Senti Sônia sorrindo por dentro, vitoriosa. Senti meu filho me rejeitando. Rodrigo, eu disse, e minha voz saiu rachada. Eu sou sua mãe. Ele respirou fundo, como se eu estivesse sendo difícil, como se eu fosse o problema. Eu sei, mãe, mas agora não é a hora. Por favor, como se eu fosse uma intrusa, como se eu não tivesse criado aquele homem, como se eu não tivesse passado noites acordada quando ele teve catapora, como se eu não tivesse trabalhado dobrado para pagar o cursinho que o colocou na faculdade. Não discuti, não implorei, apenas dei meia volta e saí. Desci aquele corredor branco, entrei no elevador, atravessei o hall, saí para a rua. A chuva tinha parado, mas o céu continuava cinza, pesado. Sentei num ponto de ônibus ali perto e chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de humilhação. E foi naquele ponto de ônibus, com a cidade barulhenta ao meu redor e o coração partido dentro do peito, que jurei para mim mesma. Eu ia descobrir o que estava acontecendo. Por que fui afastada? O que aquela família escondia de mim? Porque mães sabem quando algo está errado, e algo estava muito, muito errado.
Voltei para casa de ônibus. A cidade já estava acendendo as luzes da noite. Entrei no apartamento vazio, 2 quartos num prédio antigo da Muca, onde moro há 20 anos, e me sentei no sofá, ainda de casaco, ainda com a bolsa no colo. Fiquei ali, olhando para a parede, tentando processar o que tinha acontecido. O telefone tocou. Era Mário. Dalva, o Rodrigo me ligou. Disse que o bebê nasceu. Nasceu? Perguntei, engolindo o nó na garganta. Nasceu. Um menino, 3,5 kg. Disse que tá tudo bem com a Juliana também. Silêncio. Dalva, ele te deixou entrar? Não. Ouvi Mário suspirar do outro lado da linha. Que absurdo, Dalva. Que absurdo. Você vai lá? Perguntei. Vou. Amanhã cedo? Ele disse que pode. Claro, o pai podia. Eu não. Desliguei o telefone, fui até a cozinha, esquentei a moqueca que tinha deixado pela metade, mas não consegui comer. Joguei fora. Tomei um banho quente, demorado, e chorei de novo debaixo do chuveiro. Quando saí, vi que tinha uma mensagem de Rodrigo. Mãe, nasceu. É um menino. Vai se chamar Pedro. Está tudo bem. Amanhã você pode vir. Amanhã, quando já não importava mais, quando o bebê já tinha nascido, quando as fotos já tinham sido tiradas, quando a família dela já tinha comemorado. Não respondi. Passei a noite inteira acordada, revirando tudo na cabeça, tentando entender, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. E foi às 4 da manhã, quando o sono finalmente estava chegando, que meu telefone tocou de novo. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Dalva? A voz era feminina, jovem, nervosa. Sim, quem é? Eu sou Camila. Trabalho como enfermeira na maternidade. Eu não devia estar ligando para a senhora, mas eu acho que a senhora precisa saber de uma coisa. Sentei na cama, o coração acelerado. O que aconteceu? Ela hesitou. Depois disse, rápido, como quem tem medo de ser ouvida. A família da sua nora pediu para esconder uma coisa da senhora. Tem a ver com o bebê. Eu não posso falar mais nada por telefone. Mas se a senhora quiser saber a verdade, venha amanhã, às 10 da manhã, no café que fica em frente ao hospital. Eu vou estar de blusa rosa. E, por favor, não conte para ninguém que eu liguei. A ligação caiu. Fiquei ali, segurando o telefone, tremendo. E naquela madrugada fria de março, entendi. Minha ausência não tinha sido apenas crueldade, tinha sido estratégia. Alguém estava escondendo algo de mim. Algo grande, algo que mudaria tudo. E eu ia descobrir. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Cheguei ao café 10 minutos antes das 10 da manhã. Era um lugar simples, daqueles que vendem pão na chapa, café com leite e coxinha de frango na estufa de vidro. Ficava bem em frente ao hospital, na calçada da Vila Mariana, com mesinhas de fórmica vermelha e cadeiras de plástico. O cheiro de café fresco misturado com o barulho do trânsito da manhã criava uma atmosfera estranhamente reconfortante, mas meu estômago estava embrulhado demais para sentir fome. Sentei numa mesa perto da janela, de onde podia ver a entrada do hospital. Pedi um café preto. Não bebi. Apenas segurei a xícara quente entre as mãos e esperei, o coração batendo descompassado. Às 10 em ponto, uma moça jovem entrou no café. Devia ter uns 25 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, olheiras profundas, blusa rosa como tinha dito no telefone. Ela olhou ao redor, nervosa, até que nossos olhos se encontraram. Eu acenei discretamente. Ela veio até minha mesa, olhou para os lados mais uma vez e se sentou na cadeira à minha frente. Dalva? Perguntou baixinho. Sou eu. Você é a Camila? Ela assentiu. Suas mãos tremiam levemente. Parecia exausta, como se não tivesse dormido. Chamou o garçom, pediu um café com leite, esperou ele se afastar. Então, inclinou-se sobre a mesa e disse: Eu não devia estar aqui. Se alguém souber que eu falei com a senhora, eu perco meu emprego. Ninguém vai saber, eu disse firme. Eu prometo. Ela respirou fundo. Então, começou a falar. Eu estava no plantão ontem, quando a sua nora deu entrada. Trabalho no andar das maternidades há 3 anos. Já vi de tudo. Mas o que aconteceu ontem foi diferente. Fez uma pausa. Mexeu no açúcar do café sem beber. Continuou. A mãe da sua nora, a Sônia, chegou antes de todo mundo. Ela foi direto falar com a enfermeira-chefe, a Conceição, que é amiga pessoal dela. Elas se conhecem há anos.
E a Sônia pediu um favor. Que tipo de favor? Perguntei, sentindo um frio subir pela espinha. Camila me olhou nos olhos e disse: ela pediu para que a senhora não tivesse acesso ao bebê. Disse que era uma questão delicada de família. Pediu para que ninguém deixasse a senhora entrar no quarto, nem segurar o bebê, nem ver os documentos. Disse que a senhora era complicada, que poderia causar problemas. Senti como se tivessem enfiado uma faca no meu peito. Complicada, repeti, com a voz rachada. Eu sei que não é verdade, Camila disse rápido. Eu vi a senhora ontem no corredor. Vi o jeito que a senhora foi tratada, e isso me incomodou, muito, porque, bem, tem mais. Engoli seco. O quê? Ela olhou de novo para os lados. Abaixou ainda mais a voz. O bebê tem uma marca de nascença, no ombro direito, uma mancha vinho do Porto bem visível. E quando a Sônia viu, ela teve uma reação estranha. Ficou pálida. Chamou o médico no canto, conversou baixo com ele. Depois, ligou para alguém. Eu não ouvi tudo, mas ouvi ela dizer: precisamos ter certeza antes de falar qualquer coisa, principalmente para a Dalva. Meu coração disparou. Marca de nascença? Perguntei. Que tipo de mancha? Grande, escura? Cobre quase todo o ombro direito. Não é perigoso, é só estético, mas a reação dela foi desproporcional, como se aquilo confirmasse algo. Fiquei em silêncio, processando. Uma marca de nascença. Por que isso seria um problema? Por que esconder de mim? E tem mais uma coisa, Camila disse, hesitante. Eu não sei se isso significa alguma coisa, mas ontem à noite, depois que todo mundo foi embora, a Sônia voltou sozinha. Foi até o berçário, pediu para tirar uma foto do pé do bebê. Disse que era para lembrança, mas ela estava com um envelope na mão. Um envelope de laboratório. Laboratório? Repeti confusa. De exame de DNA. O mundo parou. Espera. Você está dizendo que ela... Eu acho que ela vai fazer um exame de paternidade no bebê, sem ninguém saber. Pelo menos é o que parece. Fiquei muda. As palavras se recusavam a sair. Camila continuou, agora mais depressa, como quem quer contar tudo antes de se arrepender. Olha, eu posso estar viajando. Talvez ela só quisesse uma lembrança mesmo, ou talvez o exame seja para outra coisa. Mas somando tudo... O jeito que a senhora foi afastada, a reação dela à marca de nascença, o envelope, o pedido para isolar a senhora do bebê, alguma coisa não fecha, e eu achei que a senhora merecia saber. Respirei fundo. Minha cabeça estava girando. DNA, paternidade, marca de nascença, segredos. Camila, eu disse segurando a mão dela por cima da mesa. Obrigada, muito obrigada por me contar isso. Ela apertou minha mão de volta, os olhos marejados. A senhora parece uma boa pessoa, não merecia ser tratada daquele jeito. Ela se levantou, deixou o dinheiro em cima da mesa para pagar o café e saiu rápido, sem olhar para trás. Fiquei ali, sozinha, com o café frio na minha frente e um turbilhão de pensamentos na cabeça. Saí do café sem destino certo. Andei pela Vila Mariana, passando por bancas de jornal, padarias, crianças uniformizadas voltando da escola. São Paulo seguia seu ritmo frenético, indiferente ao meu caos interno. Sentei num banco de praça, perto de uma igreja antiga, e tentei organizar as peças do quebra-cabeça que Camila tinha jogado na minha frente. DNA, paternidade, marca de nascença. Por que Sônia faria um exame de paternidade às escondidas? O que ela suspeitava? E por que me manter longe do bebê estava ligado a isso? Então, como um raio, uma memória me atingiu. 6 meses atrás, eu estava na casa de Rodrigo e Juliana, numa visita rápida que eles tinham permitido. Era domingo de manhã. Juliana ainda estava grávida, com a barriga de 5 meses já aparente. Rodrigo tinha saído para comprar pão. Eu e Juliana ficamos sozinhas na sala. Ela estava sentada no sofá, mexendo no celular. Eu tentei puxar conversa. E aí, Ju, como vai a gravidez? Vai bem, ela respondeu, sem tirar os olhos do telefone. Já sabem o sexo? Menino. Que lindo. Já escolheram o nome? Pedro. As respostas eram curtas, frias. Então, sem querer, derrubei minha bolsa no chão. Várias coisas caíram. Carteira, batom, chaves. Juliana se abaixou para me ajudar a juntar. E foi quando nossos olhos se encontraram, bem de perto, que eu vi. Ela tinha chorado. Os olhos estavam inchados, vermelhos. Ela tinha passado base para disfarçar. Mas eu sou mãe, sou professora.
Passei a vida lendo rostos de crianças que fingiam estar bem, e Juliana não estava bem. Ju, você está chorando? Perguntei, suave. Ela desviou o olhar imediatamente. Não, é alergia. Juliana, Dalva, por favor, não é nada. E antes que eu pudesse insistir, Rodrigo voltou com os pães. O momento passou, mas aquela imagem ficou comigo. Os olhos inchados, a tristeza que ela tentava esconder. Agora, sentada naquele banco de praça, eu me perguntava, será que Juliana estava escondendo algo desde aquele dia? Será que a gravidez não era tão feliz quanto todos fingiam que era? Peguei o celular, pensei em ligar para Mário, contar tudo, mas hesitei. Ele ia achar que eu estava pirando, vendo conspiração onde não havia. Ele sempre foi mais tranquilo, mais confiante. Dalva, para de procurar pelo em ovo, ele diria. Mas dessa vez eu sabia que não era paranoia. Dessa vez, algo estava muito errado. Resolvi agir. Liguei para Rodrigo. Ele atendeu no terceiro toque, a voz cansada. Oi, mãe. Rodrigo, eu preciso ver o Pedro. Silêncio. Mãe, hoje não dá. A Ju tá muito cansada, precisa descansar. Eu só quero ver meu neto. 5 minutos. Mãe, Rodrigo, eu sou a avó dele. Eu tenho o direito de ao menos ver o rosto do meu neto. Ele suspirou, irritado. Tá bom, vem às 2 da tarde, mas só você. E só 5 minutos, tá? Obrigada, filho. Desliguei. Olhei para o relógio. Faltavam 3 horas. Voltei para casa, tomei banho, troquei de roupa. Coloquei uma blusa clara, simples, discreta. Não queria parecer agressiva, não queria dar motivo para me mandarem embora de novo. Peguei o presente que tinha comprado semanas atrás, um macacão azul bebê, com bordado de ursinho. Embrulhei com cuidado, e às 2 horas em ponto, estava de volta ao hospital. Quando cheguei ao quarto de Juliana, a porta estava entreaberta. Bati de leve. Rodrigo apareceu, o rosto tenso. Mãe, entra, rápido. Entrei. O quarto era grande, com janela ampla, luz natural, uma poltrona confortável no canto. Juliana estava deitada na cama, pálida, cabelos soltos, olheiras profundas. Ela me olhou e forçou um meio sorriso. Oi, Dalva. Oi, Ju, como você está? Cansada, mas bem. Meus olhos foram direto para o berço ao lado da cama. E lá estava ele, Pedro, meu neto, pequenininho, enrolado numa manta azul, dormindo tranquilo. O rostinho redondo, os cílios longos, a boquinha perfeita. Senti meu coração apertar de amor instantâneo. Posso pegá-lo? Perguntei, a voz embargada. Juliana trocou um olhar rápido com Rodrigo. Melhor não acordar ele agora, mãe, Rodrigo disse. Ele acabou de dormir. Eu só quero segurá-lo um pouquinho. Mãe, por favor, hoje não. Engoli a raiva, engoli a tristeza. Apenas me aproximei do berço e olhei para aquele bebê perfeito. E foi quando vi. O ombro direito de Pedro estava coberto pela manta, mas ela tinha escorregado um pouco. E ali, na pele rosada, eu vi a mancha, uma marca de nascença. Vinho do Porto, grande, escura, exatamente como Camila tinha descrito. Meu sangue gelou, porque eu conhecia aquela marca. Eu já tinha visto aquela marca antes. Não em Rodrigo, não em Mário, não em ninguém da minha família, mas em alguém da família de Juliana, em Hélio, o padrasto dela, o marido de Sônia. Eu tinha visto aquela marca num churrasco, uns 2 anos atrás, quando ele tirou a camisa para entrar na piscina. Uma mancha vinho do Porto, grande, escura, no ombro direito, idêntica. E agora, aquela mesma marca estava no meu neto. Minha mente começou a trabalhar freneticamente. Hélio não era pai biológico de Juliana. Ele tinha se casado com Sônia quando a menina tinha uns 8 anos. Mas eles eram próximos. Muito próximos. Juliana sempre o chamava de pai. As peças começaram a se encaixar como um quebra-cabeça macabro. O exame de DNA, o desespero de Sônia, a exclusão, o segredo, a reação exagerada à marca de nascença. Juliana e Hélio. Olhei para Juliana. Ela estava pálida, os olhos fixos no teto, evitando meu olhar. As mãos tremiam levemente sobre o lençol. Olhei para Rodrigo. Ele parecia exausto, mas completamente alheio. Ele não sabia de nada. E naquele momento, entendi tudo. Pedro talvez não fosse filho do meu filho. E Sônia já sabia. Ou pelo menos suspeitava. Por isso o desespero em me manter longe. Por isso o exame de DNA escondido.
Ela precisava confirmar a verdade antes que explodisse na cara de todo mundo. Mas agora era tarde demais. Eu já sabia. Saí daquele quarto de hospital com as pernas bambas e o coração acelerado. Rodrigo me acompanhou até o elevador, ainda sem desconfiar de nada, apenas ansioso para que eu fosse embora logo. Mãe, obrigado por ter vindo. A gente se fala depois, tá? Eu apenas assenti. Não conseguia falar. Se abrisse a boca, tinha medo de que tudo saísse. A raiva, a decepção, a verdade que eu acabara de descobrir. Quando as portas do elevador se fecharam, encostei na parede fria de metal e fechei os olhos. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Precisava ter certeza, precisava de provas. Não podia acusar ninguém baseada apenas numa marca de nascença e nas palavras de uma enfermeira que eu mal conhecia. Mas no fundo, eu já sabia. Mães sabem. Saí do hospital e, ao invés de ir direto para casa, caminhei até uma padaria ali perto. Sentei num canto, pedi um copo d'água e liguei para a única pessoa em quem eu ainda confiava completamente. Mário. Ele atendeu no segundo toque. Dalva, tudo bem? Mário, a gente precisa conversar. Pessoalmente. Agora. Ele percebeu o tom da minha voz. Onde você está? Na Vila Mariana, perto do hospital. Eu tô em Moema. Chego aí em 20 minutos. Mário chegou exatamente 19 minutos depois, dirigindo o Uno branco velho que ele se recusava a trocar. Ele estacionou em fila dupla, entrou na padaria, me viu e veio direto para a mesa. O rosto dele estava preocupado. O que aconteceu? Contei tudo. A ligação da enfermeira, o encontro no café, a marca de nascença, Hélio, a suspeita, o exame de DNA secreto. Mário ficou em silêncio por um longo tempo. Então, passou a mão pelo rosto, cansado. Dalva, você tem certeza disso? Eu vi a marca, Mário, com meus próprios olhos. É idêntica. Mas isso não prova nada. Marcas de nascença podem ser coincidência. Mário, eu conheço aquela família há anos. Eu sei quando algo tá errado. E tá tudo errado. A Sônia me afastou de propósito. Ela escondeu o exame de DNA. Ela tá desesperada. Ele respirou fundo. E o Rodrigo? Ele sabe de alguma coisa? Nada. Ele não faz ideia. Mário balançou a cabeça incrédulo. Meu Deus, Dalva. Se isso for verdade, vai destruir o garoto. Eu sei. Ficamos em silêncio. O barulho da padaria ao nosso redor, o tilintar de xícaras, conversas alheias, o rádio tocando uma música sertaneja, parecia vir de outro mundo. Então, Mário disse, a gente precisa descobrir a verdade. De verdade. Não podemos acusar ninguém sem ter certeza absoluta. Como? O exame de DNA. Se a Sônia pediu o resultado vai sair em alguns dias. A gente precisa descobrir o que deu. E como a gente faz isso? Mário pensou por um momento. Então disse, deixa comigo. 3 dias se passaram. 3 dias de ansiedade, insônia e silêncio tenso. Rodrigo não ligou. Juliana também não. Nenhuma foto do bebê foi enviada no grupo da família. Era como se eu tivesse sido apagada. Mário, por outro lado, estava agindo. Ele tinha um amigo que trabalhava num laboratório de análises clínicas. Não era o mesmo laboratório que Sônia tinha usado, mas Mário conseguiu descobrir, através de contatos, qual era. E então, usou um favor antigo para ter acesso a informações. Na manhã do 4º dia, ele me ligou. Dalva, preciso que você venha até minha casa. Agora. Fui de Uber. Cheguei em meia hora. Mário morava num apartamento pequeno na Muca, perto de onde eu morava. Quando entrei, ele estava sentado na mesa da sala, com papéis na mão e o rosto sério. Consegui, ele disse, sem rodeios. Meu coração parou. O resultado? Ele assentiu. Passou os papéis para mim. Lê. Peguei as folhas com as mãos tremendo. Era um laudo de exame de paternidade. No topo estava escrito: teste de vínculo genético. Desci os olhos pela página. Havia termos técnicos que eu não entendia, mas no final, em negrito, estava a conclusão. Probabilidade de paternidade. 99,99%. O suposto pai Hélio Augusto Ferreira é biologicamente o pai da criança. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu Deus, sussurrei. Mário fechou os olhos, apertando a ponte do nariz. É verdade, Dalva. O bebê é do Hélio. Fiquei ali segurando aquele papel, lendo e relendo aquela frase. 99%. Não havia dúvida. Pedro não era filho de Rodrigo. Era filho do padrasto de Juliana. Aquela desgraçada, eu disse, a voz tremendo de raiva.
Aquela maldita, ela traiu meu filho com o próprio padrasto. E a Sônia sabia. Mário completou. Ou pelo menos desconfiava. Por isso ela fez o exame. Por isso te afastou. Ela queria confirmar antes de decidir o que fazer. Decidir o quê? Esconder a verdade? Fingir que nada aconteceu? Mário não respondeu, porque a resposta era óbvia. Levantei da cadeira, andei pela sala, tentando controlar a respiração. A raiva estava fervendo dentro de mim. Raiva de Juliana, raiva de Hélio, raiva de Sônia, raiva de Rodrigo, por ser tão cego, tão ingênuo. A gente precisa contar para ele, eu disse. Dalva. Não, Mário. Ele tem o direito de saber. Eu sei. Mas a gente precisa pensar bem em como fazer isso. Se a gente chegar nele agora, do nada, com um exame que a gente conseguiu ilegalmente... Ilegalmente? Sim, Dalva. Eu não devia ter acesso a esse exame. Tecnicamente, a gente está invadindo a privacidade deles. Se eles descobrirem, podem nos processar. Parei. Olhei para ele. Então a gente finge que não sabe? Deixa meu filho criar um bebê que não é dele? Mário se levantou, veio até mim, segurou meus ombros. Não, a gente não vai fingir nada. Mas a gente precisa ser esperto. Precisa fazer isso do jeito certo. Senão, vamos perder o Rodrigo de vez. Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo. O que você sugere? Mário pensou. Então disse. A gente confronta a Sônia. Sozinha. Longe do Rodrigo. Longe da Juliana. A gente mostra que sabe da verdade e dá para ela a chance de contar pro Rodrigo antes que a gente conte. Fazia sentido. Sônia era a peça-chave. Ela sabia da traição. Ela tinha feito o exame. Ela estava escondendo tudo. Se conseguíssemos pressioná-la, talvez ela mesma confessasse. Quando? Hoje. Agora. Antes que ela tenha tempo de arquitetar mais mentiras. Descobrimos o endereço de Sônia através do Facebook. Ela morava num condomínio fechado em Santo Amaro, num sobrado grande com jardim e piscina. Dinheiro de empresário. Chegamos lá às 3 da tarde. Tocamos o interfone. Uma empregada atendeu. Sim, é a Dalva, sogra do Rodrigo. Preciso falar com a dona Sônia. Houve uma pausa. Depois, um momento. Esperamos. Então, a voz de Sônia veio pelo interfone tensa. Dalva, o que você quer? Preciso falar com você. Pessoalmente. É importante. Agora não é uma boa hora. Sônia, eu disse firme. Ou você abre esse portão, ou eu vou gritar na frente de todos os seus vizinhos que você está escondendo um exame de DNA do meu neto. Você escolhe. Silêncio. Depois, um clique. O portão se abriu. Sônia nos recebeu na sala, de braços cruzados, o rosto tenso. Ela estava impecável, como sempre. Roupa de marca, cabelo arrumado, maquiagem perfeita. Mas os olhos dela estavam cansados, assustados. O que vocês querem? Ela perguntou, sem nem nos oferecer lugar para sentar. Mário tirou o exame da pasta e colocou em cima da mesa de centro. Isso. Sônia olhou para o papel e empalideceu. Como vocês? De onde vocês tiraram isso? Não importa, eu disse. O que importa é que a gente sabe. A gente sabe que o Pedro não é filho do Rodrigo. A gente sabe que é filho do Hélio. E a gente sabe que você descobriu e escondeu. Ela ficou em silêncio. Então, lentamente, se sentou no sofá, como se as pernas não aguentassem mais. Vocês não entendem? Não entendemos o quê? Eu disse, a voz alta. Que meu filho está sendo enganado? Que sua filha traiu ele com o próprio padrasto? Que você escondeu isso só para salvar as aparências? Não é tão simples. Ela gritou de volta, os olhos marejados. Vocês acham que eu queria isso? Vocês acham que eu não tô destruída? Destruída? Eu disse, a voz cortante. Você estava tão destruída que passou meses envenenando a cabeça do meu filho contra mim? Estava tão destruída que fez questão de me afastar do meu próprio neto? Sônia desviou o olhar. Eu não mente, eu gritei. Eu sei o que você fez. Sei que você convenceu o Rodrigo de que eu era um problema, de que eu ia atrapalhar, de que era melhor eu ficar longe. Você manipulou meu filho para me afastar porque tinha medo que eu descobrisse a verdade. As lágrimas dela caíram mais forte agora. Eu precisava de tempo. Tempo para quê? Para esconder? Para fingir? Para decidir se a verdade era conveniente ou não? Ficamos em silêncio. Sônia respirou fundo, limpou as lágrimas e continuou, a voz quebrando. Eu descobri a traição há 4 meses. Vi mensagens no celular do Hélio. Mensagens horríveis entre ele e a Juliana.
Eu confrontei os dois. Eles juraram que tinha acabado, que tinha sido um erro, que nunca mais ia acontecer. E eu acreditei. Ou quis acreditar. Ela fez uma pausa. Quando o Pedro nasceu e eu vi a marca, eu soube. Eu soube na hora, mas não podia ter certeza sem o exame. Então pedi. Escondi de todo mundo. E quando o resultado veio, eu entrei em desespero, porque se isso sair, vai destruir a minha família, vai destruir o Rodrigo, vai destruir tudo. E você acha que esconder vai resolver? Mário disse, a voz dura. Eu não sei, ela gritou. Eu não sei o que fazer. Eu só sei que se eu contar, tudo desmorona. O Rodrigo vai deixar a Juliana. O bebê vai crescer sem pai. O Hélio. Eu não sei nem se eu vou ficar com ele. É um pesadelo. É um maldito pesadelo. Ela desabou em lágrimas. Eu olhei para aquela mulher, que sempre pareceu tão forte, tão controlada, agora quebrada, chorando no próprio sofá. Parte de mim sentiu pena, mas a parte maior sentiu raiva. Sônia, eu disse, firme, você tem até amanhã. Amanhã de manhã, você conta pro Rodrigo. Tudo. Se você não contar, eu conto. Ela levantou os olhos para mim, desesperada. Dalva, por favor. Não, eu disse. Meu filho merece a verdade. E eu não vou deixar ele ser enganado nem mais um dia. Saímos daquela casa. Entramos no carro. E enquanto Mário dirigia de volta, olhei pela janela, vendo São Paulo passar e pensei, amanhã tudo ia mudar. Amanhã a verdade finalmente viria à tona. E nada seria como antes. Passei a noite toda acordada, sentada na sala do meu apartamento, com uma xícara de chá frio nas mãos, olhando para o celular, esperando que Sônia cumprisse a palavra, esperando que ela tivesse coragem de contar a verdade para meu filho. Mas no fundo, eu já sabia que ela não ia fazer isso. Às 7 da manhã, liguei para Mário. Ela não vai contar, eu disse, antes mesmo dele dar bom dia. Como você sabe? Porque eu conheço gente como ela. Gente que prefere proteger a própria imagem do que fazer o certo. Ela vai empurrar com a barriga até não dar mais. Mário suspirou. Então a gente vai ter que contar. Sim, a gente vai. Às 9 da manhã, liguei para Rodrigo. Ele atendeu sonolento. Mãe, que foi? Rodrigo, eu e seu pai precisamos falar com você. Pessoalmente. É urgente. Mãe, agora? Eu tô cansado. O Pedro chorou a noite toda. Rodrigo, isso não pode esperar. Vem pro apartamento do seu pai, sozinho, sem a Juliana. Houve uma pausa. Por que sem a Juliana? Por favor, filho. Confia na sua mãe. Só dessa vez. Ele hesitou. Então, com a voz desconfiada, disse, tá bom, eu vou aí 12h. Rodrigo chegou pontualmente. Entrou no apartamento de Mário com o rosto cansado, olheiras profundas, a barba por fazer. Parecia 10 anos mais velho do que era. E aí? O que é tão urgente assim? Mário e eu trocamos um olhar. Eu respirei fundo e comecei. Filho, senta aqui. Preciso te contar uma coisa. Mãe, você tá me assustando. Senta. Ele se sentou no sofá. Mário ficou em pé, encostado na parede, os braços cruzados. Eu puxei uma cadeira e sentei na frente de Rodrigo, olhando nos olhos dele. Rodrigo, nos últimos dias eu descobri algumas coisas. Coisas sobre a Juliana, sobre o Pedro. Coisas que vão doer muito de ouvir. Ele franziu a testa. Do que você tá falando? Peguei o exame de DNA da bolsa e coloquei nas mãos dele. Lê. Rodrigo olhou para o papel confuso. Começou a ler. E à medida que os olhos dele desciam pela página, a expressão foi mudando. Confusão, descrença, choque. O que é isso? É um exame de paternidade, Rodrigo. Do Pedro. Ele levantou os olhos para mim, o rosto pálido. Exame de paternidade? Por quê? Quem pediu isso? A Sônia. Ela suspeitava que o Pedro não era seu filho. E o exame confirmou. Silêncio. Rodrigo olhou de novo para o papel. Leu a conclusão. Leu o nome. Hélio Augusto Ferreira. Hélio? Ele disse. A voz saindo estranha, como se não reconhecesse a própria voz. O Hélio? O padrasto da Juliana? Sim. Ele ficou parado, apenas segurando o papel, respirando devagar, processando. Então, de repente, ele jogou o papel no chão e se levantou, a voz explodindo. Isso é mentira! Isso não pode ser verdade! Rodrigo, não! Vocês inventaram isso. Vocês nunca gostaram da Juliana. Sempre acharam que ela não era boa o suficiente. E agora vocês estão inventando isso pra...
Rodrigo, Mário disse, firme. Ninguém inventou nada. Esse exame é real. E a gente não queria ter que te contar isso, mas você merece saber a verdade. Rodrigo olhou para o pai, depois para mim. Os olhos dele estavam vermelhos, as mãos tremendo. Como vocês conseguiram esse exame? Não importa, eu disse. O que importa é que ele é verdadeiro. E você precisa acreditar na gente, filho. Eu nunca mentiria sobre algo assim. Ele começou a andar pela sala, as mãos na cabeça, respiração acelerada. Estava entrando em pânico. Não, isso não faz sentido. A Juliana não faria isso. Ela me ama. A gente está construindo uma família. Ela não... Rodrigo, eu disse, me levantando e segurando os ombros dele. Eu sei que dói. Eu sei que parece impossível, mas é a verdade. E você precisa encarar isso. Ele me olhou nos olhos, e pela primeira vez em anos vi meu filho chorar. Chorar de verdade. As lágrimas desceram pelo rosto dele, e ele desabou no sofá, a cabeça entre as mãos. Por quê? Ele sussurrou. Por que ela fez isso comigo? Sentei ao lado dele, passei o braço pelos ombros dele e deixei que ele chorasse. Mário se aproximou também, colocou a mão no ombro do filho. Ficamos ali, os três em silêncio, deixando a dor tomar conta. Depois de uns 20 minutos, Rodrigo se acalmou. Limpou o rosto com as mãos, respirou fundo e disse: Eu preciso falar com ela. Eu sei, eu disse. Eu preciso ouvir da boca dela. Eu sei. Ele se levantou, pegou o exame do chão, dobrou e colocou no bolso. Obrigado por me contar. Mesmo doendo, obrigado. Ele saiu, entrou no carro e foi embora. Mário e eu ficamos na janela, vendo ele partir. Será que a gente fez a coisa certa? Mário perguntou. A gente fez a única coisa certa. Eu respondi. Rodrigo ligou para mim 3 horas depois. A voz dele estava diferente, mais firme, mais fria. Mãe, você estava certa. Meu coração apertou. O que aconteceu? Eu confrontei a Juliana, mostrei o exame. No começo, ela negou. Disse que era mentira, que alguém tinha falsificado, mas eu insisti, e ela desmoronou. Confessou tudo. Fechei os olhos. Ela disse que começou há 6 meses, que o Hélio sempre foi próximo demais, sempre muito carinhoso, e que um dia, quando ela estava vulnerável, ele aproveitou. Ela disse que foi um erro, que tentou terminar várias vezes, mas ele não deixava. Ameaçava contar para mim, ameaçava destruir tudo. Meu Deus, Rodrigo. Quando ela descobriu que estava grávida, não sabia de quem era. Tinha medo de fazer o exame e descobrir. Então, fingiu que era meu e rezou para que fosse verdade. Ele fez uma pausa, depois continuou. A Sônia descobriu a traição há 4 meses. Confrontou os dois. Eles juraram que tinha acabado, mas quando o Pedro nasceu com a marca do Hélio, a Sônia entrou em pânico, fez o exame, confirmou e decidiu esconder de todo mundo, inclusive de você, inclusive de mim. Silêncio. E agora? Perguntei. Agora, eu não sei, mãe. Eu não sei de nada. Eu só sei que não posso ficar com ela. Não depois disso. E o Pedro? Rodrigo demorou para responder. Quando falou, a voz estava embargada. Ele não tem culpa de nada disso. Ele é só um bebê. Mas ele não é meu filho, mãe. E eu não sei se consigo olhar para ele e não lembrar de tudo isso. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Filho, você não precisa decidir nada agora. Deixa a poeira baixar, deixa as coisas se acalmarem e depois você pensa com calma. Tá bom. Você quer vir para cá? Ficar uns dias comigo? Não, mãe. Eu preciso ficar sozinho agora. Mas, obrigado. Por tudo. Por não ter desistido de mim. Por ter descoberto a verdade. Por ter me contado mesmo sabendo que ia doer. Eu te amo, filho. Sempre vou te amar. Eu também te amo, mãe. Ele desligou. 2 semanas se passaram. Rodrigo entrou com o pedido de divórcio. Juliana não contestou. Sônia e Hélio também se separaram. Ela o expulsou de casa e entrou com pedido de divórcio também. A família que parecia tão perfeita, tão bem-sucedida, desmoronou em questão de dias. Rodrigo voltou a morar sozinho, num apartamento alugado perto do trabalho. Estava magro, abatido, mas aos poucos, começando a se reconstruir. Mário e eu o visitávamos sempre, levávamos comida, fazíamos companhia. E quanto a Pedro, Rodrigo foi claro. Ele não era o pai. Pedro tinha um pai biológico, e esse pai era Hélio.
Por mais doloroso que fosse, Rodrigo não podia criar uma criança que nasceu da traição mais profunda que ele já tinha sofrido. Ele disse que ia respeitar a situação legal, não ia processar por nada, mas também não ia fingir um vínculo que não existia. Pedro não era seu filho, e ele precisava seguir em frente. Foi uma decisão difícil. Mário tentou convencê-lo do contrário algumas vezes, dizendo que o bebê não tinha culpa. Mas Rodrigo foi firme. Pai, eu entendo que o Pedro é inocente, mas eu também sou. E eu não posso carregar uma dor dessas pro resto da vida só porque é o certo a fazer. Eu preciso me curar. E para isso, eu preciso de distância. E eu entendi. Como mãe, doeu. Mas como mulher que já passou por muita coisa na vida, eu entendi. Quanto a mim, bem, eu tive que aceitar uma verdade dura. Pedro não era meu neto. Nunca foi. E por mais que doesse, eu precisava respeitar a decisão do Rodrigo e seguir em frente também. Juliana, destroçada e envergonhada, me ligou um dia e pediu desculpas. Disse que nunca quis me afastar, que foi pressionada pela mãe, que estava perdida, assustada e cometeu erros terríveis. Eu ouvi, mas não perdoei. E disse a ela, com toda clareza, que não havia mais laço entre nós. Pedro era filho dela e do Hélio. E essa era uma história da qual eu não fazia mais parte. Foi doloroso. Houve noites em que pensei naquele bebê, naquele rostinho que segurei por apenas alguns segundos no hospital. Mas eu aprendi, ao longo da vida, que nem toda dor precisa ser carregada. Às vezes, a gente precisa soltar. Hoje, 6 meses depois de tudo, estou sentada na varanda do meu apartamento, tomando café, vendo o sol nascer sobre São Paulo. Rodrigo está se recuperando. Conheceu uma moça nova no trabalho, alguém que o faz sorrir de novo. Ele ainda carrega as cicatrizes, mas está mais forte. E eu? Bem, eu aprendi algo importante nesses últimos meses. Aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale a pena. Aprendi que silêncio não é paz, é apenas dor adiada. Aprendi que ser mãe às vezes significa fazer as escolhas mais difíceis, as que machucam, mas que são necessárias. E aprendi que, no final, quando tudo desmorona, o que resta é família de verdade. Não aquela construída em mentiras e aparências, mas aquela construída em verdade, respeito e amor genuíno. Fui afastada do nascimento do meu neto porque alguém tinha medo da verdade. Mas a verdade, como sempre, encontrou seu caminho. E agora, finalmente, eu posso olhar para o meu reflexo no espelho e sentir paz. Porque eu fiz o que era certo, mesmo quando doeu. Mesmo quando ninguém mais teve coragem. E isso, no final das contas, é o que importa.